Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita Salles, estou aqui para contar um pouquinho da minha história hoje então. Sou natural de Joinville, tenho 27 anos, nascida e criada aqui na região, né? Vim de uma família muito simples, cresci no mesmo terreno dos meus avós, então a casa dos meus pais era atrás da casa dos meus avós. Cresci nesse mesmo bairro, estudei lá do ensino do pré até o ensino médio, né? Tudo foi na mesma escola, com as mesmas pessoas, na mesma convivência. Por volta dos meus 9 anos de idade, assim, eu passei pelo processo de separação dos meus pais. Foi um processo que na época foi um pouquinho difícil, porque não foi uma separação amigável, não foi tranquila. Porém, tive o apoio de toda a família, a gente teve os avós sempre junto, né? E isso hoje eu vejo que foi muito importante, até para o meu desenvolvimento. Fez com que eu amadurecesse muito cedo, com que eu tivesse responsabilidades e me fizesse quem eu sou hoje, né? Então, com a separação deles ali, eu ficava responsável pelo meu irmão. Acabou ficando na casa só minha mãe, eu e meu irmão. A gente morava ainda nos fundos dos terrenos dos meus avós, que eram pais do meu pai, mas ele acabou saindo, né? E com isso eu tive muita responsabilidade, porque com 10 anos eu já cuidava do meu irmão, a gente ficava junto, eu fazia o almoço, fazia não, né? Só esquentava o almoço que estava prontinho, mas tinha essas responsabilidades com ele, né? Ali por volta dos meus 13 anos, então eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, para ter meu próprio dinheirinho. Então eu comecei cuidando de crianças. Depois eu fui trabalhar no escritório de financiamento e consignado, que era da minha tia na época, né? E lá eu fiquei até meus 16 anos. Com 16, eu comecei a trabalhar numa lotérica. Ali bem pertinho da agência da Getúlio Vargas, o Sicredi. Então trabalhava ali naquela região. Foi um processo assim bem importante também, porque foi onde eu me desenvolvi e tive muita responsabilidade cedo. Já um ano de lotérica, tinha 17 anos mais ou menos, eu já fazia questão de carro forte, cuidava do caixa das meninas, abria e fechava a loja, ficava na ausência da gerente, então eu fui criando muita responsabilidade pegando isso pra mim, né? Era algo que pra mim na época, meu Deus, era o meu mundo, eu vou me desenvolver, vou crescer aqui, vai dar tudo certo. Hoje a gente vê como às vezes a questão de crescer no mesmo bairro, de estar naquela cidade ali acaba te limitando, né? Nessa época ali eu estudava de noite, fazia meu segundo grau à noite, e eu tinha pra mim, assim, até pela questão dos meus pais, por influência, que eu sempre ao concluir o ensino médio, já emendaria uma faculdade, iria começar. Mas eu tinha ciência que eles não teriam como me ajudar pela questão financeira e tudo mais. E eu sempre quis fazer economia. Isso pelo que eu vim passando na vida, nas coisas que eu via em casa, dos meus pais. Sempre tivemos algumas dificuldades financeiras, então eu queria estudar essa ciência, né? E conseguir ajudar eles, conseguir mudar algumas coisas, conseguir ser diferente no meu futuro, né? Mas naquela época a faculdade de economia era muito caro, era praticamente o meu salário o meu salário da lotérica. A faculdade era praticamente o salário. Então não tinha como eu fazer. Eu fui conversar com um professor de geografia na época, que sempre me inspirou muito também, o professor Adriano. Geografia, meteorologia, algo que eu sempre gostei, que era a minha segunda opção de estudo. Algo que eu queria também, mas eu não via tanto futuro profissional nisso. Então eu acabei optando pela questão da economia. E eu ia fazer, nessa época, gestão financeira, que era um tecnólogo, era mais curto, era mais barato, era à distância. E ele me incentivou muito a não fazer isso. Por ser uma das melhores alunas que ele tinha na época, eu sempre tive muita dedicação com o estudo, com notas, sempre fui cobrada por isso também, de entregar o boletim em casa e conferir como é que estavam essas notas. Então ele falou, mas as melhores alunas que eu tenho aqui, eu queria que fizesse parte de uma universidade. E ele me ajudou, fez inscrições de bolsa, me ajudou a fazer essa programação toda. Foi algo que, assim, não me arrependo, foi difícil pagar a faculdade na época, foi, porém me mostrou um mundo novo, me tirou daquela realidade só daquele bairro de onde eu convivi, cresci com aquelas pessoas. Não que seja ruim, mas me mostrou que existe um mundo muito maior fora disso, né? Então, ali, início de 2013, com 17 anos, estava eu matriculada na faculdade de economia. Na época, a gente passou por um período muito difícil, porque foi a minha avó acabou falecendo. Ela teve um mal súbito, um aneurisma, e em 15 dias ela veio a óbito. A gente não teve nem muito tempo em relação a isso, né? Foi bem complicado. Logo depois, a minha mãe acabou perdendo o emprego. Ela trabalhava há 10 anos no cartão Joinville, e na época a empresa decretou falência. Todos os funcionários foram desligados sem receber nada. Foi bem complicado.
e só eu trabalhando em casa. Aí ia começar a faculdade. O que eu pensei? Eu vou ter que desistir, porque não tem condições, né? Como é que a gente vai fazer? Agora com só o meu salário em casa e tudo mais. Só que ali com 13 anos, quando eu comecei a trabalhar, meu pai veio na época e fez o quê? Aí eu ganhava R$ 300. Então, 150 é teu, você pode gastar durante o mês, e 150 vai para tua poupança. Metade do que você ganhar agora vai para poupança, porque eu ainda não tinha tanta responsabilidade em casa, não tinha como que gastar, digamos assim. Na época eu lembro que eu ficava muito brava, porque eu queria gastar o que estava recebendo. Porém, foi graças a esse recurso que eu vinha guardando de novinha que eu consegui começar a faculdade, que supriu as primeiras parcelas. Porque o esquema de bolsa, eu iniciava o ano pagando, e ao decorrer dos meses recebia a bolsa, e aí vinha o reembolso do que tinha sido pago, né? Com esse recurso, então, comecei a faculdade, minha mãe foi mantendo as coisas em casa até conseguir um novo emprego. Ela também começou a fazer torta, começou a trabalhar como freelancer, diversas situações, até que ela encontrou um emprego numa escola de segurança, onde ela tá até hoje. Isso já tem quase 10 anos e ela atua até hoje na escola. Foi uma época difícil, mas no mesmo ano também, aí já no segundo semestre, acabou aparecendo a cooperativa na minha vida, né? Então eu trabalhava na lotérica e na época o caixa tinha um fluxo muito grande de movimento, de pagamentos, e surgiu uma vaga e precisavam de alguém urgente com experiência nessas autenticações. Era a experiência que eu tinha, né? E coincidiu de uma pessoa vir procurar na lotérica, porque já veio dali também, e acabou que em uma semana eu estava trabalhando na cooperativa, né? Foi um grande divisor na minha vida, porque aí a questão salarial mudou muito, o vale eu podia ajudar muito mais em casa, foi um final de ano bem tranquilo naquela época, eu lembro disso. Logo depois, um ano já na cooperativa, eu já estava atuando como assistente PJ, fui gerente PJ também, né? Alguns meses depois de alguns meses, eu acabei assumindo a carteira MEI, né? Que foi uma carteira que fez uma grande diferença na minha vida também, que onde me ensinou a toda essa questão de atender como gerente de conta e tudo mais. Eu lembro que na época eu tive uma carteira com 100% de ativos. Então foi uma das primeiras carteiras MEIs da cooperativa, até de nível sistema, porque a gente tinha 100% ativo, né? Trabalhei muito nessa carteira. Só que chegou um momento que, não que eu estava estagnada, mas eu já sabia tudo o que eu precisava, estava tudo tranquilo. Foi onde surgiu a oportunidade de atuar na pessoa física como gerente alta renda, que era algo que me dava um grande desconforto na época, porque o tema de investimentos, por exemplo, que é algo que se usa muito nessa carteira, era desconhecido para mim, me tirava da zona de conforto, digamos assim. Então eu repensei bastante, mas aceitei pelo desafio, para conseguir evoluir e conseguir melhorar a cada dia. Já na carteira, quando eu iniciei nela, logo um mês depois, 2 meses depois, começou a pandemia. Então foi bem difícil também, porque era um cargo novo, onde eu precisava criar relacionamento com aquelas pessoas. A pandemia limitando tudo isso, porque eu não conseguia fazer tanta visita, não conseguia estar tão próxima, né? E o fato também dessa carteira ter passado 6 gerentes em 2 anos, então a rotatividade era muito grande, o que dificultava o relacionamento com as pessoas. Aos poucos fui ganhando todos eles, fui conquistando eles e também fui me desenvolvendo nos temas que eu tinha maior receio. No exemplo, o tema de investimentos. Então, no último ano, eu concluí 3 certificações financeiras da área de investimentos. Fiz a CPA 20, fiz a CEA e concluí o ano com o CFP. Foi um curso que a cooperativa investiu nos colaboradores, né? Um grande diferencial também, porque hoje são cerca de 6 mil pessoas só no Brasil com essa certificação financeira. É uma das maiores no ramo financeiro hoje nessa questão de investimentos, internacional também, né? Uma certificação bem importante. E me descobri nesse mundo, então acabei gostando muito dessa área, linkei muito com a economia, que é algo que eu já estudava, já tinha no meu dia a dia, né? Hoje estou atuando como analista de investimentos na cooperativa, tem cerca de 2 meses. Passei ali 9 anos, praticamente, na mesma agência e agora nesse novo desafio, né? Falando da minha vida pessoal, então, no mesmo período da pandemia também, meu pai, ele trabalhou sempre no ramo financeiro de financiamento de veículos, né? Em veículos em revendas e tudo mais. Com o início da pandemia apertou muito, porque as pessoas começaram a frear consumo, pararam de financiar, e ele precisou achar uma outra alternativa, né? Como ele era autônomo, ele acabou atuando com um assadão. O pai sempre cozinhou muito bem, assava muito bem carnes, começou com um assadão.
E aí foi onde acabou aproximando muito a gente, porque eu fui ajudar, fui fazer caixa, fui fazer entrega, fui ajudar na preparação. Tava lá nos finais de semana com ele, nesse dia a dia, né, nessa convivência. E ali a gente pôde se aproximar, pude entender os motivos deles do passado, pude ver como tudo aconteceu com mais maturidade, né, o que acabou facilitando hoje o nosso relacionamento. Hoje também moro há cerca de 3 anos com meu companheiro, Jonathan. Ele trabalha em Curitiba, então durante a semana ele tá fora, eu acabo ficando sozinha, mas ele vem uma vez por semana, tá aqui nos finais de semana também, com o objetivo agora da nossa segunda casa, né? A gente tem a nossa casa aqui hoje, que é num bairro um pouquinho mais distante, e para final do ano está ficando pronto um apartamento que a gente comprou na planta, então vamos nos mudar, é o nosso grande objetivo agora desse ano, que vai ser bem importante para mim, porque hoje, com a distância, onde eu moro hoje atualmente, a distância e trânsito, eu acabo sofrendo muito no dia a dia. Tem algo bem aguardado que a gente vem se programando, né? Além dele, tem os nossos companheirinhos, a Dona Boa e o seu Ferrugem, nossos gatinhos, né? No meu planejamento, no dele também, hoje a gente não pensa em filhos, então os gatinhos são os nossos companheiros aqui no dia a dia. Passando as questões da casa, pretendo focar mais no que eu gosto muito também, que são viagens, conseguir aproveitar mais, principalmente questão de praia, sol, adoro esse tipo de passeio, né? Então isso é muito bom para mim. E no meu futuro, tanto profissional quanto pessoal, desejo assim que eu continue tendo as constâncias em desafios, em novas oportunidades, né? Isso nos faz evoluir. Acredito que estamos sempre em constante evolução, em mudanças e que sejam sempre para melhores. Obrigada, viu, pessoal?